Boa noite para os que restaram ainda. Estamos, né? Patrick, pelo visto, vai abandonar, porque não está aqui hoje, né? Não tem motivo, ou não teve ônibus, porque o Matheus também não veio, ou teve algum problema com o ônibus, né? Semana que vem estarei aqui nesse mesmo horário, destruído, moído, porque eu vou ter que assumir mecânica clássica, vou estar com 8 aulas num dia só. Mas é a vida, né? Mas é a vida. Os alunos merecem? Não. Hipótese alguma. Mas a gente está aí sempre para dar o melhor, porque a ciência é feita para melhorar a vida dos outros, né? Ai. Bom, vamos lá. Pessoal, hoje eu quero, enfim, o Renan perguntou da prova, se eu conseguir apresentar hoje a transformação de Lorentz, hoje ninguém precisa ir embora exatamente às 10h35, né? Se eu precisar esticar um pouquinho, coisa de 5, 10 minutos. Tudo bem? Não até meia-noite e meia, né? Tá? 5, 10 minutos para concluir, e eu vou precisar muito de vocês. Quando eu não estou sendo irônico nem fazendo média, não. Vou precisar muito de vocês. Fala, o que você já notou de erro aí, Vitor? Coloquei o menos aqui. Então vamos lá. Moçoeiros, vamos ver o que nós temos até agora. E aí eu vou propor resolver um probleminha aqui. E aí a gente vai perceber que o que a gente tem até agora, por mais complicado, por mais difícil que seja, não ajuda muita coisa. Tá ok? Vamos lá. Temos a seguinte situação, ó. Nós estamos analisando, eu tenho um referencial inercial, e tenho esse referencial, o referencial com linha, que também é inercial porque ele se movimenta com velocidade constante em relação a esse referencial aqui. O que nós vimos? Tá? A mecânica newtoniana, você tinha uma relação entre esses referenciais e o tempo era absoluto. O tempo medido num referencial inercial exatamente igual ao outro. O tempo não, o intervalo de tempo medido em um referencial era o mesmo intervalo de tempo medido em outro referencial. Entretanto, a gente começou a ver situações que isso não é válido, tá? E aí a gente conseguiu achar uma relação entre tempos que envolve o quadrado da velocidade da luz e a velocidade relativa entre esses referenciais, tá? Eu não falo muito relativa, só que eu quero que vocês prestem atenção que eu estou falando um termo errado, mas é porque eu entendo que está compreendido. Né, que esse daqui está em repouso e esse está em movimento. Percebem que tem um erro nisso? Que o que interessa realmente é a velocidade desse em relação a esse. Tá ok? Então temos esses dois referenciais inerciais e a gente conseguiu, através até de uma estrutura geométrica bem simples, achar uma relação entre o tempo medido no referencial sem linha. E esse tempo não é necessariamente o tempo medido no referencial com linha. Esse tempo que eu coloquei aqui é o intervalo de tempo próprio. Qual o significado do intervalo de tempo próprio? Quando eu falo intervalo de tempo, eu estou colocando que ocorreram dois eventos. E eu estou calculando o intervalo de tempo entre esses dois eventos. Esse ΔT0 que aparece aqui é o intervalo de tempo em um referencial em que esses dois eventos ocorreram na mesma posição. Entenderam? Então, por mais que eu tenha colocado isso aqui e esse tempo aqui, tá vendo que eu não coloquei um linha aqui? Porque esse tempo não é necessariamente o tempo nesse referencial. Esse intervalo de tempo é um intervalo de tempo próprio. Vamos voltar. Definição de intervalo de tempo próprio. Intervalo de tempo em que os dois eventos ocorrem na mesma posição. Intervalo de tempo no referencial em que os dois eventos ocorrem na mesma posição. Acompanhou? Tudo bem? Posso dar como exemplo o seguinte. Vocês são um referencial. Ok? Calculem, por favor, isso daqui vai sair da minha mão e voltar na minha mão. Ok? Ó, foi. Tem vocês como referencial e eu como referencial. Qual desses referencial vai medir o intervalo de tempo próprio? Eu.
Porque os dois eventos, saída da minha mão e volta da minha mão, ocorreram na mesma posição. Para vocês, o evento saída da minha mão ocorreu aqui, o evento retorno da minha mão ocorreu aqui. Duas posições distintas. Tudo bem? Entenderam? Mas aí a pergunta que eu tenho é, tudo bem, como é que eu faria a relação de tempos entre dois referenciais, no qual nenhum desses referenciais permite um intervalo de tempo próprio? Vou pegar como exemplo isso daqui. Temos aqui um referencial. Ó, já vamos deixar uma outra coisa também. Nós estamos tratando a relatividade restrita. Nós vamos pegar as situações mais simples possíveis. De acordo? Então, qual é a simplicidade que eu vou colocar? Não é essa configuração. Eu vou considerar um negócio que se chama configuração standard. Não sei, acho que nos livros utiliza esse termo. Configuração standard é a configuração seguinte. No tempo zero, os dois referenciais coincidem com a origem. Tudo bem? No tempo zero, os dois referenciais, a origem dos dois referenciais coincide e ele se move exclusivamente ao longo do eixo X. Tudo bem? Ok? Então nós vamos... porque nós vamos... Não hoje, provavelmente semana que vem, a gente vai ver que como eu estou considerando movimentos apenas ao longo do eixo X, eixo Y e eixo Z, que são perpendiculares, tudo é igual. Hoje eu vou até apresentar, mas depois eu propor um experimento mental para vocês verem que isso faz todo sentido. Tudo bem? Hoje eu só vou apresentar isso, tá ok? Porque nós vamos analisar só em uma dimensão. Aliás, também já estou bem generalizando, né? Porque se eu estou pensando em referenciais inerciais, a velocidade tem que ser constante. Velocidade é um vetor. Se a velocidade é um vetor e é constante, qual é a única trajetória possível? Linha reta. Então, eu poderia até colocar que esse referencial aqui está andando assim. Para quê? Sendo que eu posso orientar todo mundo que o eixo X esteja para o mesmo local. Tudo bem? Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó, temos um primeiro referencial. Olha lá, de novo, lá vai eu falar que esse referencial está em repouso. Não, temos um primeiro referencial e ocorre um evento. Pá! Uma bomba explode. A bomba explodiu na posição zero, no tempo zero. Passados 2 microsegundos, medidos nesse referencial, outra bomba explode. Estamos juntos? Passados 2 microsegundos, outra bomba explode. Na posição 300. Então, vamos lá. 2 eventos. Bomba explode. Bomba explode. Perceberam que não é... que o intervalo de tempo de 2 microsegundos não tem como ser um intervalo de tempo próprio. Concorda? Porque não ocorreu na mesma posição. Tenho um outro referencial S', que se move com uma certa velocidade v. Tudo bem? Se move com uma certa velocidade v. Depois a gente pode até pensar que velocidade é essa, a gente pode inventar alguma coisa. Mas nesse outro referencial, a primeira bomba explode, ó, configuração standard. Também na posição zero, no intervalo de no valor de tempo zero. Essa explosão é simultânea nos dois referenciais. Só que a segunda bomba explode na posição 200 metros. Tudo bem? Qual o valor do tempo? Qual o tempo medido para a explosão nesse segundo referencial? É o mesmo evento. Entendeu? O que você pode imaginar? Você pode imaginar que o que aconteceu foi o seguinte, ó. Esse daqui estava passando, explodiu, pá, deixou a marca aqui. Aí ele estava andando, explodiu a outra, deixou outra marca aqui numa posição menor. Mas qual o intervalo de tempo? Medido nesse referencial. O que eu faria? Eu calcularia a velocidade que eu teria que ter um terceiro referencial nessas duas linhas. Você procuraria um referencial de que aqueles dois eventos ocorreram na mesma posição. Isso. Porque aí eu calcularia, sabendo a velocidade, eu conseguiria calcular tanto conseguiria calcular o gama. Eu coloquei números fáceis. Dá para você calcular. E aí isso, com gama, eu calcularia o delta t zero para aquele objeto, para
ele ia ser 2 linhas, e aí depois, que aí seria tempo próprio mesmo. E aí você traria de volta. Tudo bem, não, mas tá fácil você conseguir um que tem intervalo de tempo próprio. Ele tem que estar andando 300 metros dividido por 2 microsegundos. Então, essas informações eu usaria para determinar a velocidade. Determinaria o fator gama. Entenderam o que o Vitor Hugo falou? Ele buscaria um terceiro referencial. Ele buscaria um referencial que as duas explosões ocorreram na mesma posição. Certo? Para isso, esse referencial deveria passar aqui. E ele deveria passar aqui em que tempo? No tempo 2. Aí as duas explosões teriam ocorrido na mesma posição. Mas então qual é a velocidade desse referencial? 300 metros. Com relação a esse, né? 300 por 2 microsegundos. Tudo bem? Depois a gente vai testar isso. Tá bom? A velocidade 300 por 2, 150 metros por microsegundo. O micro é 10 a menos 6. Passa para lá, 10 a sexta. 150, 1,5, metade da velocidade da luz. Certo? Não entendi. Aonde que eu coloquei 2,45? Não, isso aqui pode ser que a minha letra esteja ruim. É que se eu ouvir parece. Tá errado? A primeira que é maior? O meu lambda também sempre foi errado. 2 microsegundos, tá bom? Então, concorda que a velocidade daquilo ali vai ser, 300 metros por 2 microsegundos, 150 metros por microsegundo, passo 10 a sexta, 150 vezes 10 a sexta metros por segundo, 1,5 vezes 10 oitava metros por segundo. Tem que estar na metade da velocidade da luz. Percebeu que eu peguei números bem legais, né? E aí, assim, nesse referencial, eu sou capaz de aplicar isso aqui? Acho um intervalo de tempo próprio. Certo? Não, o intervalo de tempo próprio é o mesmo. Você usou o tempo no S para achar o intervalo de tempo próprio. Porque, olha só, qual que é o intervalo no S? 2 microsegundos. Eu preciso achar o intervalo de tempo próprio. Só que agora eu tenho gama. Porque eu achei a velocidade. Então, eu achei o intervalo de tempo próprio. Trago para esse outro aqui. É isso que o Vitor Hugo está falando. Porque agora eu tenho um intervalo de tempo próprio. Tudo bem? Ah, tem um detalhe. Você não tem a velocidade desse referencial. Hã? Você não sabe a velocidade. Entretanto, perceberam que nós precisamos de mais. Nós precisamos de uma relação mais geral. Porque assim, se toda vez eu precisar de um terceiro referencial para voltar, é muito trabalhoso. Então nós vamos começar a entender algumas implicações. E para essas implicações eu vou fazer uma outra troca aqui, também muito utilizada em relatividade, que eu vou chamar beta de V sobre C. É nisso que eu vou precisar que vocês me acompanhem, tá? Beta é V sobre C, porque aí o gama, eu vou escrever 1 como beta ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Tudo bem? Vocês pensam que foi muito didático, que eu tinha deixado isso aqui proposital, né? Não foi. É que eu ia começar com a ilustração aqui, não coube os dois, você achou criar um quadradinho. Ai. Não, a gente não pode contar essas coisas, né? Não pode. Quando eu fiz meu doutorado, precisei preparar assim, cara, você vai lá, você prepara uma amostra, ela dá errado, eu preparei acho que algo em torno de 180 amostras. Só que aí a gente, do nada não, assim, com muito estudo, tinham 4 amostras que tinham propriedades bem diferentes, ficou top. Aí você coloca no artigo, fizemos 4 amostras, de maneira proposital, com diferentes concentrações, porque assim, a gente precisava, que estava dando muito defeito, e a gente precisava controlar os precursores. E a gente controlava os precursores variando a quantidade de bismuto. Mas não era para estudar nada, era para ver se eu chegava na amostra sem defeito.
Só que aí deu 4 amostras com as propriedades legais pra caramba. Não, nós preparamos proposital. Uma com excesso de bismuto, uma com excesso de ferro e outras 2 propositalmente. Aí você joga nos artigos, fica aquele negócio bonito. Aí nesse ponto a gente poderia até discutir se a ciência ela é tão confiável assim, né? Então vamos lá. Então vamos começar a pensar. Antes a gente tem que pensar o seguinte, intimamente ligada com a dilatação do tempo, existe um outro fenômeno chamado contração de comprimentos. Tudo bem? Imagina o seguinte, pega esses referenciais. Tem um referencial. Vamos fazer o seguinte, se eu pedir para você, Renan, meça o comprimento dessa garrafinha. Como que você vai fazer para medir o comprimento dessa garrafinha? Ótimo, você vai pegar ela aqui. O que você vai fazer? Vai pegar uma régua. Só que olha só, você está medindo essas 2 distâncias ao mesmo tempo. Certo? Presta atenção que você tem que posicionar a sua régua nas 2 marcações ao mesmo tempo. Concorda? E se você precisar medir uma régua em um referencial, você quer medir essa régua. Só que essa régua está num referencial que está em movimento. Dá uma ideia. Entendeu? Porque assim, você não consegue colocar a sua régua simultaneamente. Se você estiver no referencial em movimento, ok. Porque você está no referencial em movimento, tudo ocorre como se estivesse parado, você vai lá. Tudo bem? Ali naquele referencial em movimento vai ter o comprimento próprio. Comprimento próprio, em que a medida, os 2 extremos são medidos simultaneamente. Tudo bem? Entenderam? Então, vamos pegar outra ilustração. Ilustração. Tá? Vamos pensar que você quer medir o comprimento. Vou pegar esse aqui. Todo mundo fala de nave espacial, né? Aqui está o referencial S. A nave ela vai estar no referencial S'. Tá? Não vou nem desenhar para não confundir. A nave está no referencial S', que se move com a velocidade V para cá. Tudo bem? Tudo bem? Dá uma ideia. É a régua. Como é que você mediria a régua? Agora, eu quero medir a régua nesse referencial S. Coloca um laserzinho e aí... Mas eu pensei nisso no primeiro, eu falei, cara, Fala. Não, fala. Você bota um laser no outro, uma câmera, você tira a foto da hora que passa. Só que aí a mesma coisa... Não, aí a mesma coisa medir tem que ser simultânea. Aí você está medindo no referencial S'. Então, eu ia jogar um laser numa parte, quando ele toca no laser, começa a contar o tempo, quando sai do laser, termina de contar o tempo, todo mundo entendeu? Ele está falando o seguinte, eu estou aqui, eu tenho que medir nesse referencial. Ele passa aqui, eu pego o tempo T1. Ok? Quando a parte de trás passa, vou pegar aqui a parte de trás. Parte de trás passou, eu marco o tempo T2. Certo? Eu sei a velocidade, não sei? Como é que eu acho? Cinemática básica. Então, vamos chamar esse comprimento de L. Portanto, olha só a tática. Portanto, o comprimento... Opa, vou colocar um L mais bonito antes que o Felipe confunda com um 9, né? E o Felipe ouvindo pode falar isso, que a letra dele é... Não, mas isso daí é uma coisa que eu discordo. O fato de você ser ruim em alguma coisa não indica que você possa apontar outras pessoas que também sejam ruins. Isso eu acho que é um erro, cara. Isso é um erro nosso de... Então, mas ele tem o direito. É a mesma coisa que você falar assim, o cara nunca jogou bola, ele não pode comentar futebol. Tá errado. É a mesma coisa que falar assim, vocês não podem reclamar da minha aula, vocês nunca deram aula.
Acho que para falar com poder, com mais propriedades, tem que ter. É que Perfeito. o Bom dele fala disso, de quem pode falar de virtudes. Quem pode falar de virtudes da falta de virtudes, é justamente aquela pessoa que está na falta de virtudes. Exato. Muitas pessoas estão falando. Eu também concordo. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma cinemáticazinha básica. A gente vai pegar assim, ó. Então eu vou falar aqui o comprimento L. O comprimento L medido no referencial S é igual a quem? A V vezes o intervalo de tempo. Mas parou. Que intervalo de tempo é esse? Não é o próprio, é o que a gente viu em S. É o próprio. Ocorreu na minha posição. Certo? Portanto, olha, cara, isso aqui não empolga vocês estão no curso errado. Agora você vai desistir de trancar o curso, Renan. Dá uma olhada, cara. Eu meço, só que esse comprimento não é próprio. Não. Porque o comprimento próprio seria medido em qual referencial? No referencial S'. Tudo bem? Estamos juntos? Então, olha só. Então, ok? Só que agora vamos imaginar uma outra situação. É que eu coloquei o referencial na nave, na régua. Imagina que o cara da régua quer medir. Que eu falo o seguinte, para o cara da régua, para o cara que está na nave, quem é que está em repouso? Ele. Ele está em repouso. E o que ele está vendo? O S indo com a velocidade, menos V para trás. De acordo? Então, se ele for medir o comprimento S, ele vai medir da seguinte forma. Ele entende que esse referencial passou aqui, pela primeira vez, e depois passou. Tudo bem? Só que o intervalo de tempo que ele vai medir é diferente. Concorda? Tudo bem? Então, ele vai medir um comprimento L', que é igual à mesma velocidade, estou tratando só do modo, porque se esse daqui vê esse aqui indo para frente com a velocidade V', ele está vendo esse aqui indo para trás com a velocidade menos V'. Só que qual que é o intervalo de tempo? Delta T'. Tempo não é o tempo próprio. É o tempo agora medido onde? É o tempo medido em S. Não. Esse tempo é medido em S'. Porque aqui nesse S' tem relógio também. A hora que ele vê esse aqui passar pelo ponto, ele dispara o relógio. Quando ele passar no outro, ele trava o relógio. Oi? Hoje? Como? Não, vou fazer ela no computador. Vou fazer o laser. Ah, tá. Nossa, depois me passa. Então, olha só. Eu vou dividir as duas equações. Olha que, cara, isso aqui é show demais. Eu imagino, de verdade, como é que o Einstein ficou quando ele chegou nisso. Quanto que dá L dividido por L'? Não, mais rápido, já demorou, mais rápido. Quanto que dá? 1 sobre gama. 1 sobre gama. Ó, tudo bem? 1 sobre gama. Gama, a gente sabe que é um número que é o quê? Menor que 1, né? Menor que 1. Portanto, o que a gente pode dizer? Olha só, que L' é gama L. Ou seja, o que aconteceu com o comprimento da régua? Tá certo o que eu fiz? Tá certo. Tá. O que eu posso dizer com o comprimento da régua medido no referencial da nave? Encurtou. Olha só, mas isso é uma consequência do quê? Da dilatação do tempo. Está vendo que uma consequência da dilatação do tempo é a contração de comprimentos? Mas, certo? Eles
Correlatos. Exatamente, correlatos. Que eu já quero preparar vocês. Não se separa tempo e espaço. Tudo bem? Entenderam? Bonito ou não? E aqui agora eu vou te falar, assim, vou falar para vocês. Comprimentos na vertical não são alterados. Tudo bem? Porque comprimentos perpendiculares à velocidade. Melhor. Tudo bem? Porque é só você imaginar a régua. Imagina que nos dois referenciais, ó, a régua está se movendo assim na vertical. A hora que ela passar, eu faço um risco aqui e um aqui simultaneamente. Concorda que nos dois referenciais o risco vai estar igual? Tá? O argumento ainda é fraco, mas eu vou melhorá-lo mais para frente. Aqui hoje eu quero chegar a uma coisa. Mas entenderam que houve uma contração? Então, assim, para quem está viajando muito rápido, o tempo para ele vai parecer passando mais lento, só que a distância vai parecer... Para ele não, para ele vai pensar que é tudo igual. Quem está fora vai ver o tempo dilatar e ele lá dentro vai ver o espaço encurtar. Tudo bem? Ok? Estamos juntos? Tá. Bom, tá, e como é que isso ajuda? Aqui, isso é só um detalhe. Perceberam que eu coloquei de propósito? O que aconteceu? O comprimento aqui? Encurtou, né? Porque ele estava em movimento. Tudo bem? Esse cara aqui tentou medir essa distância. Então o comprimento encurtou. O intervalo de tempo deve ter acontecido o quê? Dilatado. Espero eu que seja mais que 2 microsegundos. Tudo bem? Ok? Renan, até aí fácil? Não. Fácil não. Vou melhorar a pergunta. Até aí compreensível? Brisado. Você imagina, cara, vamos imaginar o Einstein, a hora que ele começou a chegar nisso. Hoje eu vou chegar nas transformações de Lorentz, na transformada de Lorentz. Depois eu vou falar um negócio para você da transformada de Lorentz, que, assim, que é um negócio absurdo. Então, aqui nós temos mais um problema. De novo, eu estou trabalhando com intervalo de tempo próprio ou com comprimento próprio. Por mais que agora o comprimento próprio é medido em outro referencial, né, que o intervalo de tempo próprio está sendo medido no S. E o comprimento próprio está sendo medido nessa linha. Tudo bem? Mas ainda está exigindo isso. Eu quero imaginar, por exemplo, que eu tenha 2 sistemas e eu quero fazer a troca entre esses 2 sistemas. Aí eu vou começar, eu pergunto para vocês, tem alguma coisa que ocorre em 2 sistemas que estão em movimento, que não, o tempo medido em 2 sistemas em movimento é o mesmo? Não. O comprimento medido em 2 sistemas é o mesmo? Será que não existe alguma coisa que, se eu medir, ela vai ser o mesmo nos dois? Isso aí em matemática a gente chama-se de um invariante. Tá? Será que não existe algum invariante que alguma quantidade, seja ela matemática, que ela vai ter o mesmo valor em todos os sistemas de referências? Oi? Vou pegar um exemplo aqui, já que eu deixei aqui. Vou pegar um exemplozinho aqui, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Não, mas assim, eu não estou pensando. Até a energia depende do referencial. Mas vamos pegar assim uma matemática. Pegar na matemática. Imagina aqui que você tem um ponto. Esse ponto, ele tem as coordenadas x, vou chamar x1, y1 nesse referencial, certo? Agora imagine que eu pego um outro referencial que foi rotacionado. Não sei se vocês já viram em geometria analítica, rotação de referenciais. Você pegou um referencial, pegar um referencial amarelinho aqui, ó. Minha didática agora vai para o espaço. Se eu for te falar uma cagada que você fez, Renan, que eu não recomendo a ninguém, é quando você eliminar matérias. Né?
Coloquei um outro referencial rotacionado, ó, rotacionou esse ângulo θ. Tudo bem? O mesmo ponto, ele vai ter duas coordenadas diferentes agora. Ele vai ter a coordenada, ó, eu deixo aqui, x1 linha, y1 linha, y1. Concorda? Que mudou as coordenadas? Concorda? Visto nesse referencial, o x1 é pequeno. Visto no referencial amarelo, o x1 é grande. Visto no referencial branco, o y1 é maior do que o y1 visto no referencial amarelo. Só que existe um invariante. Existe uma quantidade que é a mesma nos dois referenciais. A distância em relação à origem. Percebe que nos dois referenciais, a distância em relação à origem é a mesma? Tudo bem? Então aquilo é um invariante daquela mudança de referencial. E o que eu estou atrás? Eu estou atrás de fazer de achar algum invariante no referencial. Não. Em dois referenciais inerciais. Fala dois em movimento é estranho, mas dois em movimento em relação a um terceiro. Certo? Melhorar. Eu quero achar uma relação que seja invariante para dois referenciais, os quais estejam em movimento em relação ao referencial que mede o intervalo de tempo próprio. Tudo bem? Entenderam? Então a gente vai fazer o seguinte, isso daí é teste. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para aquele mesmo experimento. Vamos voltar para aquele mesmo experimento do trem. Só que agora, ao invés de imaginar um trem, nós vamos imaginar dois trens andando com velocidades distintas. De acordo? Tudo bem? Vai ser um pouquinho difícil, eu não vou desenhar o trem, eu só vou desenhar o referencial grandão, não vou nem colocar S. Tá? Nos referenciais dos trens, o que estava acontecendo com a luz? Subindo e descendo. Tá vendo que no referencial dos dois trens o intervalo de tempo é próprio? Subindo e descendo. Num referencial que caminha com uma certa velocidade v, a luz faz isso, não faz? Ó. Ela faz isso. Ó. Esse referencial eu vou chamar de S'. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Esse no referencial que a luz caminha com a velocidade v. Um referencial que caminha com velocidade v. Agora imagine um outro referencial que caminha com uma velocidade maior. Qual vai ser a trajetória da luz? Ah... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Olha para os dois referenciais. Identificam algum invariante? A altura. Que bom que não existe contração de... Né? Que bom, né? Porque se você olhar nos dois referenciais, a altura é a mesma. Certo? Vamos calcular a altura no primeiro referencial, então. Vê se vocês concordam comigo. No primeiro referencial, vamos dizer que h ao quadrado é igual hipotenusa ao quadrado. Tá? Quem que é a hipotenusa ao quadrado? C ao quadrado vezes delta t linha. Eu vou chamar esse primeiro referencial de t'. Eu vou rápido, hein? Ao quadrado. Sobre 4. Por que sobre 4? Porque é só metade do trajeto. Tudo bem? Menos v' ao quadrado vezes delta t ao quadrado
sobre 4. Tudo bem? Foi muito rápido ou de acordo aí com vocês? Esse tamanho é visto para quem está fora, velocidade da luz vezes ΔT sobre 2. Esse tamanho é H, esse tamanho V. Tudo bem? De acordo? Tá. Foi? E se eu medir H no referencial azul, no referencial 2 linhas? O que vai ficar? C ao quadrado, ΔT, 2 linhas ao quadrado, que está sendo medido agora no referencial, que eu chamei de S 2 linhas. Vamos melhorar a didática. Esse daqui é o referencial S'. Esse daqui é o referencial S 2 linhas. Tudo bem? Sobre 4. Menos V, 2 linhas ao quadrado. ΔT, 2 linhas ao quadrado. Sobre 4. Pronto, você achou uma quantidade matemática que é invariável. Quanto que é, quem é essa quantidade matemática que é invariável? Pega de um sistema para outro. C ao quadrado. Hã? Não. A altura é igual, né? Mas a altura não é isso? Então, se eu pegar C ao quadrado, ΔT ao quadrado, menos V ao quadrado, ΔT ao quadrado, ele não varia. Tudo bem? Ah, o que eu fiz por sobre 4? Tem sobre 4 em todos. Tô nem aí. Certo? Esse daqui eu vou dar um nome para ele. Vou chamar isso aqui de... Ixi, esqueci o nome. Intervalo espaço-temporal. Porque você pode ver que tem... Ah, professor, não tem espaço. Tem. Tem espaço. Ah, deixa de ser boboca, cara. Intervalo. Tem velocidade ali, velocidade que não vai ter o ΔT nela e... Espaço-temporal. Vamos ver. O espaço... eu não vou ficar escrevendo, tá? Mas o que é o intervalo espaço-temporal? É um invariante relativístico. É um invariante. Tá? Ele permanece o mesmo valor, qualquer que seja o sistema de referência inercial. Tá? Como só tem termos ao quadrado, eu vou colocar esse espaço temporal, eu vou delimitar ele assim como um Szinho pequeno ao quadrado, tá? Cuidado, não significa que seja positivo. Isso aqui é só uma nomenclatura. Tá? Só a simbologia. Como é que eu vou calcular o intervalo espaço-temporal? Da seguinte forma. Eu vou pegar aquela parte ali, ó. Ele é C ao quadrado vezes ΔT ao quadrado. ΔT medido no referencial. Menos quanto, Renan? A velocidade desse referencial. O quadrado da velocidade desse referencial. Então, tá vendo que eu preciso de um terceiro. Tudo bem? Vezes quem? Mas que tempo que é esse? Medido nesse mesmo referencial. Só que quem quer V vezes ΔT? É a distância medida nesse referencial. O intervalo espaço-temporal é invariante. Certo? Podemos agora resolver o nosso problema? Podemos agora resolver o nosso problema? Pausa para resolver o nosso problema. Olha só, Renan, você está com a cara ainda meio assim. Vamos pensar igual aluno. Eu sei que você já é professor, você é aluno de mestrado, mas vamos pensar igual aluno boboca da graduação. Como é que isso cairia no exercício? Não, quando a gente vira aluno, não interessa, cara. Você é aluno. Você é aluno. Tudo aquilo que você critica os seus alunos, você faz. Se você tiver a oportunidade de colar, de decorar... Não, eu também não. Mas você fica tentado.
Você fica tentado. Cara, desde que eu entrei na faculdade, cara, eu nunca colei. Nunca colei. Não, ensino médio eu não tinha muito juízo. Nem, não que na graduação eu tivesse, mas na graduação. Ó, pausa. Vamos resolver aquele problema. Ó, vamos calcular o intervalo espaço-temporal aqui. Vamos calcular o intervalo espaço-temporal. Então, S, eu vou chamar de 1 ao quadrado, vai ser C. Ah, já sei quem é o C. Quanto que é a velocidade da luz? 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Porque como aqui está em microsegundo, vamos pensar, 3 vezes 10 oitava, assim, eu estou pensando mesmo, ó, 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Olha que truque legal. Eu vou multiplicar embaixo por 10 a menos 6. Então o que eu tenho que fazer em cima? Multiplicar por 10 a menos 6. Ah, ficou legal. Ficou 300 metros por microsegundo. Certo? Fica mais fácil, né? Tudo bem? Tudo bem? Velocidade da luz, 300 metros por microsegundo. Então, vamos lá. Então, intervalo espaço-temporal. Eu tenho que pegar a velocidade da luz, 300 metros por microsegundo. 300 vezes o intervalo de tempo medido naquele referencial. Quanto que dá 300 vezes 2? 600, tudo isso ao quadrado. 36 vezes 10 à quarta. Tudo bem? 6 vezes 10 ao quadrado. 36 vezes 10 à quarta, nem estou preocupado com unidade, menos a distância medida. Presta atenção, que o intervalo de tempo relativo a essa distância. Distância medida nesse foi de 300 ao quadrado, 9 vezes 10 à quarta. Tudo bem? Quanto que deu o intervalo espaço-temporal? 27, né? 27 vezes 10 à quarta, né? 27 vezes 10 à quarta, metro quadrado. Certo? Tô tratando... De acordo? É um invariante. Pouco importa. Agora, olha só, Renan. Vamos ver, pergunta difícil. O intervalo espaço-temporal nessa referência deu 27 vezes 10 à quarta. De cabeça, quanto que tem que dar o intervalo espaço-temporal nessa referência? De cabeça. Tem que dar a mesma coisa. Tem que dar 27 vezes 10 à quarta. Então vamos lá. No não, vou colocar assim, ó. Mais fácil. Logo, S2 ao quadrado é igual, né, que era mais fácil, mais didático, só que eu tenho que escrever mais. No segundo referencial S. Tudo bem? Então, como é que nós vamos ficar então? Olha lá, ó. 27 vezes 10 à quarta é igual a C vezes o quadrado do intervalo de tempo. Não sei. Tudo bem? Então vamos lá. Então C, 300 metros por microsegundo. 300 ao quadrado, 9 vezes 10 à quarta. Vezes quanto? Delta T. Nós não estamos usando nada, né? Pode deixar delta T. Menos quanto? 200 ao quadrado, que é o comprimento medido nesse referencial. 200 ao quadrado, 4 vezes 10 à quarta. Ok? Menos 4 vezes 10 à quarta. Será que eu escolhi números legais? Vamos ver. Tá com cara que não, né? Tá com cara que eu deveria ter pensado um pouquinho mais.
Se eu colocar 150, também não. Não, pelo menos alguma coisa que dividido por 9, se fosse dividido... se fosse 27 por 9, dava 3. Cara, isso aqui vai dar 31 por 9. Ainda tirar a raiz. Ah, mas vamos lá, né? Vocês têm calculadora, vai. Prometo que eu vou pensar em números melhores para a prova. Vamos lá. Acarreta que o intervalo de tempo medido nesse outro referencial ao quadrado é igual a quanto? Raiz quadrada de 31 por 9. Vai sair em microsegundos, hein? Tudo bem? Porque aqui nós vamos a velocidade da luz em metro por microsegundo. Ah, vocês já querem tirar a raiz? Ah, tá. Então, T vai ser raiz quadrada. Passo para cá, 31 por 9 mesmo, né? Quanto que deu? Bom, 31 por 9. 27. Cara, pelo menos dá maior que 2. Por quê? Porque eu sei que deveria dar maior que 2. Porque como houve uma contração no espaço, deveria acontecer simultaneamente o quê? Aliás, faz a conta aí para mim. Foi na mesma proporção? Acho que foi a mesma proporção. Faz a conta aí. Quanto dá a raiz quadrada de 31 por 9? Você fez, eu acho que a raiz quadrada de 31 e depois dividiu por 9, né? — 27 por 9, 3. Deu alguma coisa assim. Eu esperaria um intervalo de tempo maior por conta da contração do comprimento. Deu quanto? 85 microsegundos. Vamos deixar isso aqui. Depois eu penso no... Porque é fechado e isso Oi? Porque é fechado e isso lembra, mano. É que ela começar a perder do que queria. Não, vamos... Eu vou pensar nisso daqui, que agora assim... Não errei em conta? Não errei no intervalo espaço-temporal? Parece que não, né, gente? H quadrado é hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado. De acordo. Então eu estou errando na interpretação. Estou errando na interpretação. Porque assim, no mesmo local, contraiu o espaço. Não, acho que está certo. Contraiu o espaço diminuiu, o tempo está passando e o tempo diminuiu. Então o tempo dilatou, tá certo. Se o tempo diminuiu, quer dizer que ele passou mais lentamente. Tá certo. É que a gente está falando tempo de... É que assim, quando a gente fala tempo dilatar, a gente está imaginando que o intervalo de tempo vai ser maior. Vai, para quem está aqui fora. Para quem está no referencial em repouso, o intervalo de tempo é maior. Não, então acho que está certo. Acho não, está certo. Bateu. Né? Exatamente, está certíssimo. Para quem o intervalo de tempo, para quem o espaço contrai, o tempo dilata. O que significa o tempo dilatar? O tempo passa mais lentamente para cumprir o mesmo espaço, já que ele está em movimento. Entenderam ou não? É que o espaço do S é menor. Sim. Contraiu o espaço e o tempo para ele dilatou. O que significa o tempo para ele dilatar? Passou mais lento.
1 segundo, 2 segundos fora, é 1,85 aqui. Vamos lá. Para quem... Não, calma. Para quem que o intervalo de... Para quem que o tempo vai passar mais lento? Perdão. Quem é que está em movimento em relação ao outro? O de baixo. O intervalo aqui no desenho ali estava o de baixo. Para ele que está em movimento, há uma contração do comprimento. De acordo? Foi? Para ele que está em movimento, houve uma contração no comprimento. Só que a gente já viu que quem está em movimento, o tempo passa mais lentamente. Está de acordo? Está de acordo. Tudo bem? Então ele vê uma contração no espaço. Posso chamar isso aqui de contração no tempo, mas fica meio estranho. É uma dilatação do tempo. Tudo bem? De acordo, Renan? Não. 2 microsegundos, 150 metros por microsegundo. Sim. Sim, tá certo. Não, não dá para... Perceba que em momento nenhum achei a velocidade dele. Eu falo assim, pelo espaço que ele percorreu, nesse intervalo. É que aí você está tendo um raciocínio, mas você está raciocinando classicamente. Isso, você sim a velocidade do espaço que ele perdeu 1/3. Então a velocidade da Deveria cair 1/3, entendeu? Mas é porque o seu raciocínio está sendo clássico. Entendeu? O nosso raciocínio tem que ser assim, ó, vamos procurar. O que a gente sabe? Quem está em movimento contrai espaço. Então quem está mais rápido contrai mais espaço. Pensa assim. Então o de baixo, que andou 200 metros, contraiu o espaço. Ele está andando. Se ele está andando, o tempo para ele deve passar de que maneira? Mais lento. E é o que aconteceu, o tempo passou mais lento. De acordo? Ufa, que susto. Tudo bem? Estamos juntos? Tá vendo que dá para bagunçar a cabeça, né? É porque assim, ó, dilatar o tempo, a gente imagina um tempo maior. Mas você vê qual que dilatou para... Exato. Assim, se a gente pegar dilatar como intervalo de tempo maior, é no outro referencial. No outro referencial. E essa observação do Vitor Hugo, ela é perfeita que eu estava olhando aqui. Se a resposta fosse linear, a proporção de dilatação do tempo deveria ser a mesma proporção de contração. Tá certo? Bom, mas agora, enfim... Que horas agora? 10. Não vamos precisar. Bom, não vamos cantar vitória antes do tempo. Não, fala agora. Na verdade, já no final, é sobre os exemplos que deu na primeira aula. Tá. Então vamos lá. Vamos pegar... dá para a gente analisar com intervalo espaço-temporal. Os exemplos. Não, acho que o que eu ia falar. Então vamos lá. Vamos tentar começar a ver quais são as transformações de Lorentz. Agora eu vou precisar que vocês me ajudem. A chance de eu fazer alguma cagada aqui é grande. E eu não estou fazendo média, estou falando de verdade. Tá? Sabe, bom, com certeza vocês já fizeram isso. Vocês assumem um compromisso assim que é legal pra caramba, aí no meio você fala assim, cara, por que eu fui assumir isso? Assumir a disciplina de relatividade foi um desses. Porque assim, relatividade não é uma disciplina que eu tenho muito tato, então eu não tenho muita experiência assim. E o problema aqui a questão é que eu não tenho tempo de preparar a aula. Então assim, eu dou uma lida rápida, pego o que eu já estudei, eu nunca estudei muito aprofundadamente, então quando eu falo para vocês me ajudem, é para me ajudar mesmo. Vão ter coisas que eu vou... vamos dizer assim, eu estou aprendendo quase que junto com vocês. Certo? Não é proposital, não é Paulo Freireano, não é nada, não é proposital. É por falta de tempo mesmo. E de arrependimento. Toda segunda-feira eu falo, caralho, o que eu fui arrumar para minha cabeça? Mas vamos lá.
Então, por favor, me ajudem. Tá certo? Eu vou fazer um desenho aqui. Eu vou escrever geral. E aí a gente pega... Vamos pegar a primeira transformação de Galileu, tá? Ok? Eu tenho um objeto aqui. Nesse ponto, aqui ele está sendo localizado por um vetor R'. De acordo? Vetor R' são as coordenadas dele no referencial com linha. De acordo? Tudo bem? Tá bom. No referencial sem linha, ele está sendo localizado com um vetor que eu estou chamando de vetor R. Tudo bem? E aí, esse vetor aqui, que é o vetor R', ele localiza a origem do referencial com linha, ele é a localização do referencial com linha visto no referencial sem linha. Uma álgebra vetorial simples aqui permite a gente ver que R é igual a R' mais R'. Tudo bem? Essa notação aqui é galileana. Ela está imprópria. Por quê? Porque, assim, é mais interessante eu pegar a notação desse jeito, ó. R' igual a R grande, R pequeno, menos R grande. Conseguem ver a álgebra vetorial que eu fiz? Por que essa notação aqui é mais interessante? Que de um lado da igualdade, eu tenho só o que acontece no referencial sem linha. Do outro lado da igualdade, eu tenho o que acontece no referencial com linha. Tudo bem? Ok? Só que esse R grande, eu posso descrever esse R grande como V vezes T. Tudo bem? Porque aquele R grande, ele está dando a posição desse referencial. Se esse referencial está em movimento com velocidade constante, tudo bem? A posição dele é V vezes T. T medindo no referencial sem linha. Ok? Portanto, galileanamente, como nós vamos tratar em movimento em uma dimensão só, galileanamente, eu poderia... Olha, inventei uma palavra nova. X' é igual a X menos V vezes T. Show de bola? Tamo junto? Só que aquilo ali é Galileu. Certo? Nós precisamos de uma transformada diferente. Tá? Porque o que a gente sabe? Que é uma contração do comprimento. Certo? Ou seja, o comprimento X' vai ser o quê? Menor, porque ele está em movimento, do que o comprimento medido no referencial com X. Concorda ou não? Qual menor? Por um fator gama, né? Então isso aqui seria X' sobre gama. Tudo bem? X' sobre gama. Então, tudo bem? Estamos juntos? Respiramos fundo? Estamos respirando fundo? Todo mundo entendeu? Precisei, tudo que eu falei até agora foi para chegar aqui. Ok? Vou colocar uma outra. Perdão, concorda que quando eu coloco isso daqui, eu estou assumindo, na realidade o correto seria a velocidade ao longo da direção X, né? Porque a coordenada Y seria o quê? Y', gama, Y menos a coordenada Y vezes T. Mas nós estamos admitindo o movimento só ao longo de X. Se eu estou admitindo o movimento só ao longo de X, Y' igual a Y. Ufa!
Facilita a nossa vida, né? É perpendicular. Não, sim. Não sei se facilita. Ô, louco. Se tiver já naquela de cima, Na realidade, o que o Felipe está falando é verdade, né? Porque assim, essa de cima também não é algo mais complicado do mundo. Né? O problema agora é... E agora? Porque no Galileano, eu precisava só ver as coordenadas de posição. E agora, meu povo? Como é que eu acho a relação de tempo? Ah! Será que ajuda? Alguém tem alguma ideia? Não ajuda. Porque aqui não tem tempo. Aqui tem intervalo de tempo. Fodeu. Mas esse faz intervalo de... Ah, considera que está no tempo zero. Faz um... Não. Pausa. Fazer uma pausa. Você sabe o que é uma coisa boa? Fim da pausa. Duas pausas. Fim da pausa. Tudo bem? Olha, tem figurinha? Depois você me mostra. Eu imagino o pessoal da engenharia. Que assim, que eu pego pesado com o pessoal da engenharia. Eles estão fazendo a minha prova ali, está tudo fazendo prova em casa. Física 2. Não, foi pedido da elétrica. E aí eu não abandono. E a 3 também foi pedido deles. Porque para eles é mais. Para eles acham que é mais fácil dar aula de eletromagnética do que de física 1. Para mim não faz sentido, mas vamos lá. Olha só. Vamos dar uma olhada. Existe uma simetria completa entre os dois. Veja se vocês concordam comigo. Eu vou colocar direto aqui porque eu acredito que vocês são espertos pra caramba. Veja se vocês concordam com isso aqui, ó. Por quê? Qual dos dois está em movimento? Tanto faz. Ok? Se eu vier para esse referencial, ele vai estar vendo com velocidade contrária. Tudo bem? Entenderam? Entenderam até aí? Então vamos tentar juntar essas coisas de alguma maneira. Entenderam o que eu fiz? Porque eu preciso de uma relação entre T e telinha. Tá. Primeiro, essa simetria entre os dois referenciais, vocês entenderam? Tudo bem? Porque é só trocar o sinal da velocidade. E aqui é o tempo agora medido no referencial com linha. Tudo bem? Certo aí, Vitor? Então, como eu quero... É a parte que eu vou pedir muita ajuda para vocês, que a chance de eu errar é cada vez maior. Isso exatamente. Quem é x'? Quem é x'? Gama x menos VT mais V vezes T. Antes de você tentar comemorar, calma, não dá para cancelar porque os T são diferentes. E tem um fator gama no primeiro ali. Tudo certo? Não tem problema ali. Porque está dizendo que x é igual a gama, mais alguma coisa desse próprio x. Não, eu estou dizendo que x é gama. Não, de baixo. É gama. Quem é x'? Sim. Isso aqui é o x. Do
Isso vai dar aqui uma curva, quando você joga pro lado, vai dar um... Isso aqui é o x'. Ó, tá vendo? Isso aqui... vai jogar o x pro lado. Ah, não, você já está pensando lá na frente. Sim. Não, vamos ver. Se der problema lá na frente, a gente volta. Mas primeiro eu quero. O que eu fiz é verdadeiro. Então tá. Então isso aqui, ó, só para quem não entendeu, isso aqui é o x'. Bom, então vamos embora. Vamos ver. O Brasil é nosso. Hoje vocês podem ficar aqui até as 11h30, como vocês mesmos já disseram. Então vamos lá, vai ficar o quê, ó? Ó, gama ao quadrado x menos gama ao quadrado v vezes t mais gama v t'. Ok? Bom, pelo menos dá para eu isolar o t'. De acordo? Porque o que eu quero, olha o que eu quero. Eu quero isolar um t' e quero que do outro lado só tenham grandezas medidas no referencial sem linha. Se eu isolar o t', do lado de lá vai ter x, vai ter gama é um fator, vai ter v e vai ter t. Então, show. Tudo bem? Ah, então tá mais fácil do que eu pensava. Então, tá mais fácil do que eu pensei. Vamos lá. Bora. Nossa, meu santo Deus. Me ajudem aí, gente. Me ajudem aí. Como é que vai ficar? T' igual. Vamos lá, vamos por partes. Vamos respirar fundo. Vai ser alguma coisa dividido por gama V. Quantas coisas vão estar divididas por gama V? Não, um monte. Não. 3. 3. Ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa daqui, que aqui eu posso pôr x em evidência. Tudo bem? Então vai ficar, ó, x que multiplica quanto? 1 menos gama ao quadrado. 1 menos gama ao quadrado dividido por gama V. Depois a gente vai mexer cada uma dessas parcelas. De acordo? Ok? Ah, mais. Certo? Mais quanto? Gama ao quadrado V dividido por gama V. Vezes T. Nossa, ficou legal. Não sei se vocês gostaram, eu gostei. Porque você já passou de dividir. Que eu já dividi, né? Porque ó, era gama ao quadrado V, T por gama V. Um gama morreu, o V morreu. Perfeito? Cara, tá aqui a transformação, mas será que dá para melhorar isso aqui? Vamos tentar, não custa, né? Fazer o quê? Tentar melhorar isso aqui tá feio para danar. Gente, eu acho que está sendo fácil demais, não tem erro aí não. Confere aí para mim. Não tem. Eu não consigo ver onde a gente vai chegar, mas tem erro. Não, já cheguei. Eu achei na relação de T e T' e T. Só que eu quero apresentar de uma forma mais bacana. Quero apresentar de uma forma mais bacana. Vamos tentar. Eu ia colocar outra pausa, vocês acreditam? Ó, vamos lá. 1 menos... Quanto é que é gama ao quadrado? Tirar da raiz é 1 menos beta ao quadrado. Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Gama
é igual 1 menos beta ao quadrado elevado a menos meio, de acordo? Então, gama ao quadrado é 1 sobre 1 menos beta ao quadrado. Tudo bem? Dividido por gama V. Então, tem o V aqui e o gama passa para cima multiplicando. Vê se eu fiz certo. Fiz certo? Tudo bem? Ó, porque o gama era isso. Aí, se está dividido por isso, ele sobe com o sinal aqui. Não sei se vai ajudar. Isso aqui eu posso escrever como 1 menos beta ao quadrado a menos 1. De acordo? Porque aí eu faço a distributiva, tem a impressão que vai ficar mais fácil. Bom, sei lá, parece que vai. Ó, vai ficar 1 menos beta ao quadrado elevado a meio, menos quanto? 1 menos beta ao quadrado elevado a menos meio. Certo? Então, não ficou tão mais fácil, não. Elevado a meio. Vou resolver só isso, depois eu divido por V, tá? Vou resolver só o numerador. Ficou fácil. Ficou fácil. Coloca no mesmo denominador. 1 menos beta ao quadrado elevado a meio. Se eu multiplicar aqui, isso aqui some. Um some. Então, o que ficou? Menos beta ao quadrado. 1 menos... Concorda? Gama é gama mesmo, né? Porque olha só, vai ficar beta ao quadrado dividido por 1 menos beta ao quadrado elevado a meio. Mas 1 sobre 1 beta ao quadrado elevado a meio é gama. De acordo? Nossa, meu santo Deus. Então vamos lá. Então tá aqui. Então tudo isso, eu estou resolvendo só essa parte, né? Tudo isso é igual a quanto então? Já me perdi. Menos beta vezes gama dividido por V? Ah, gente, agora vocês estão de brincadeira comigo, que vocês não lembram se o beta estava ao quadrado. Aí vocês estão de sacanagem. O beta estava ao quadrado. Peraí, vamos fazer uma análise. Não, tem que fazer uma análise dimensional, porque tem que dar unidade de tempo. Não, mas ele estava ao quadrado assim quando ele saiu do outro. Isso. Não, e outra, se for, porque aí o beta seria dimensional, o gama seria dimensional, eu estaria com a unidade de inverso de velocidade quando tem que dar. Agora, continua a mesma coisa, que o beta continua dimensional, caralho. Tem erro aí não, gente? Ah, não, porque tem que multiplicar o x. Tá certo. Não, tá dando unidade de tempo. Então tinha que lembrar mesmo, tem que lembrar mesmo. Se o beta é ao quadrado. Mas quem é beta? V ao quadrado dividido por C. Um dos V's morre. Então fica menos V gama
sobre C. Não, se tem um canal. Aí isso multiplica por x. Multiplica o x. Grava essa porcaria que eu vou pagar. Calma, calma. Não, vou pagar não. Ó, vou escrever aqui agora quem é o telinha. Telinha é gama. Aqui também tem gama, né? Vou colocar em evidência. T, que era gama T. Tudo isso é menos isso. Então, gama T menos quanto? X. Porque se for no pé do x, é o x da esquerda. Perfeito? Perfeito. Então, menos V sobre C quadrado. Vezes X. Não sei se está certo. Vamos fazer uns testes para ver se está certo. Aparentemente não. Ah, não. Aparentemente não. Porque eu estou pensando assim, ó, se V for zero. Porque se V for zero, eu teria que chegar aqui T igual a telinha, né? Não, que eu... Ah, não, vou chegar. Se o V for zero, gama dá 1, V zero, T igual a telinha. Já temos a chance de estar certo. Então, vamos analisar dimensionalmente. Aqui eu tenho segundo por metro. Certo? Que é 1 sobre metro por segundo, então segundo por metro vezes metro, unidade de tempo, mais uma chance de estar certo. Tudo bem? Se V for zero, T igual a telinha, bateu. Outra coisa boa. O telinha é sempre menor que o T, né? É verdade. Tudo bem? Porque isso aqui é um número que é menor ou igual a 1. De acordo? E está multiplicando alguém que está sendo... Estou retirando alguém de T, né? Estou retirando alguém de T. Então, se eu tenho um referencial em movimento, nesse referencial em movimento, o tempo passa mais lentamente. Da mesma forma, x' é menor que x. Porque ele também vai... Certo? Porque é a contração do comprimento. Certo? A gente fala contração, mas é a dilatação do tempo. Mas a dilatação é no outro referencial, né? Que o tempo passa mais rápido. A parte de dado sem contração é dado no referencial próprio. No referencial próprio, exato. O tempo próprio não. O tempo próprio é dilatado. Em relação ao tempo próprio. Exato, em relação... Exato. Tudo bem? Então, pegamos aí como é que vai fazer. Vamos tentar imaginar. Aquele exercício que eu propus não dá para fazer por aqui, né? Porque se eu queria o tempo 2 microsegundos, era 2 microsegundos aqui. Eu precisaria da velocidade, né? Volta para aquele caso lá. Eu precisaria da velocidade. Mas dá para a gente fazer... Não, mas até dá, não dá não? Vamos tentar? Acho que dá sim. Eu acho x e x'. Vamos testar. Vamos testar. X' era 200. Certo? X' era 200. X era 300. T, 2 micro. Bom, não vou mexer com... A velocidade da luz que a gente calcular é da gama, não. Não, gama a gente não... Tudo ali é da metade da luz. Não, isso se eu calculasse no intervalo de tempo próprio. Não, no S. Eu tenho que dar o intervalo de tempo que aconteceu no S, não foi? No S foi os 2 microsegundos. 2 micro. E a velocidade é
errado. Não, a gente chegou no 1,5 vezes 10 oitava. Se eu calcular, procurasse um referencial em que as duas explosões ocorreram na mesma posição. No referencial de tempo próprio. Tá certo? Então vamos lá. X', 200. Igual. Gama, que eu ainda não sei quanto é, mas não tem problema, porque ele vai aparecer ali. De acordo? Gama que multiplica quanto? X 300 menos 2V. Tudo bem? Tudo isso porque eu considerei que o intervalo, o tempo zero, coincidia. E a posição zero tem que ser o tempo zero e posição zero coincidir. Tudo bem? Mas se a gente desse ela para achar que ele está na linha com uma equação com uma mesma variável. Exato. Não, o gama vai cancelar. Vamos pegar aqui o T', que é o que eu quero descobrir. T' igual. Gama. Entenderam que eu vou dividir um pelo outro, o gama vai sumir? Gama, quem mais? T 2 menos V sobre o quadrado da velocidade da luz, vezes x, que é 300. Ok? Acho que é melhor dividir a de cima pela de baixo, né? Fazer a de baixo dividido pela de cima. T' por 200. Gente, a torcida que eu tô... E a nível para... não, vai ter que fazer a conta. Menos 1/6. Ah, não vai dar, que eu vou ter duas... Não vai dar. Porque eu estou com uma equação e duas incógnitas. Dá para resolver, só que não com essa simplicidade que eu fiz. Não sem abrir o gama. Porque a hora que eu fizer a divisão, eu não mato o V. Então vai ficar 2V gama. Então eu teria que abrir esse gama para isolar o V, porque a equação não é linear. Então resolver aquele exercício aqui é uma tarefinha um pouquinho mais... Talvez usar a técnica do Vitor Hugo. Não, porque assim, vamos lá. Eu vou precisar. Vou precisar da velocidade. Então não dá. Então naquele lá tem que usar o intervalo espaço-temporal mesmo. Tem que usar o intervalo espaço-temporal. Mas é transformada. Essas são as transformadas. Tá? O comentário que eu ia fazer é o seguinte. Tá vendo que nós utilizamos no raciocínio de relatividade o Lorentz, quando ele chegou nessas transformadas, não foi por nenhum desses raciocínios nossos. Foi para tentar encaixar e fazer as equações de Maxwell terem validade no referencial do éter. Então, assim, ele percebeu que as equações de Maxwell não tinham a mesma validade para todos os referenciais. Então, ele foi forçando uma mudança de referenciais para que as equações de Maxwell continuassem com a mesma estrutura. E ele chegou nisso. E aí ele não tinha, fez antes, bem antes no... Não, depois existiam as equações. E aí ele percebeu que as equações de Maxwell não valiam para todos os referenciais inerciais. Entendeu? Você pode perguntar de onde que ele teve a ideia de modificar o tempo? Por um negócio chamado tempo de retardo. Porque ele começou a se perguntar o seguinte: aplica um potencial elétrico. É instantâneo? A carga... Então, assim, ele chamava isso de tempo de retardo. Então, o T que ele colocava aqui não era um tempo diferente medido em dois referenciais. Era entendido como um tempo que demorou para se perceber uma mudança no campo. Tá certo? Semana que vem eu faço alguns exercícios e aí eu ponho a prova semana que vem. Vou postar alguma coisa para vocês trabalharem.